Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de paz, de esperança. Uma mensagem de conforto, de consolo. Uma mensagem de edificação, de fortalecimento. Uma mensagem que vá direto ao nosso coração. Quero compartilhar hoje um pouco sobre a vida de Jó. Um homem que é exemplo de paciência. Um homem que nos ensina a viver no sofrimento, buscando em Deus a esperança de um futuro melhor, de uma vida melhor. No capítulo 42 do livro de Jó diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vou narrar um pouquinho do que aconteceu com Jó. Jó tinha uma família abençoada, 10 filhos. Jó era próspero nos seus dias, um homem muito poderoso, muito rico em sua geração. Certa vez o diabo foi até ao céu e chegou lá. Deus disse para Satanás: Observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se não desvia do mal. E Satanás incita Deus para provar a Jó a sua fidelidade, a sua perseverança, a sua integridade e a sua retidão. E Deus permite que Satanás toque em tudo que Jó possuía, e até mesmo na sua saúde. Porém, Deus não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó. E Jó foi perdendo os filhos, perdendo os seus bens, perdendo a sua saúde. A sua esposa disse, blasfema contra esse Deus e morre. E ele diz para a sua esposa: Olha, Deus nos deu tudo do bom e do melhor. Agora é momento das provações, é momento da aridez da nossa vida. Depois vieram os amigos que, ao invés de confortar, fortalecer a Jó, questionaram sobre o estilo, o modo de vida de Jó, achando em Jó pecados e culpas. E assim foi até que no 42. Jó, ele fala com Deus. Ele inicia o texto dizendo: Então respondeu Jó ao Senhor. Jó, ele faz uma conclusão, podemos dizer assim, de tudo quanto ele viveu. O livro não discorre quanto tempo ele passou por essas provações. Ele passou por essas tentações, por essas dificuldades. Creio eu que seja um longo tempo. E nesse longo tempo, Jó tirou algumas lições para a sua vida. A primeira lição que nós podemos notar aqui, que Jó, ele reconhece a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Desde o começo, do primeiro capítulo até o capítulo 42, você vê Deus soberano, Deus trabalhando em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento na vida de Jó e ao redor de Jó. Por isso, em suas falas, lá no começo, ele diz: Olha, nu saí do ventre e nu voltarei. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor.
Então, em tudo, Jó, ele analisa que Deus está no controle de todas as coisas e tudo coopera para o seu próprio bem. Então, Jó, na primeira lição que ele tira, ele reconhece o controle de Deus em toda situação e na sua vida. E ele tem prazer nisso, de se render a Deus e deixar Deus ser soberano na sua vida, na sua história e na sua família. Você vai ver que no final do capítulo 42, Deus muda a vida de Jó e ele recupera tudo aquilo que havia perdido, e até mesmo os filhos. A segunda lição que Jó tira para a sua vida é reconhecer os seus atos, reconhecer a sua vida, reconhecer aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa. Reconhecer os acertos, reconhecer os erros, reconhecer os pecados. E Jó, ele diz isso claramente: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Então Jó, ele reconhece a sua fragilidade, a falta de conhecimento diante de Deus, que é o conhecedor de todas as coisas, é onipresente, onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, porque ele é soberano. Então ele reconhece a soberania de Deus, a primeira, e ele reconhece a sabedoria de Deus e a sua inferioridade em querer discutir, em querer questionar, em querer falar coisas que ele mesmo não tinha conhecimento. Então Jó, ele reconhece a sua infantilidade, podemos dizer assim. Ele precisava crescer mais, ele precisava amadurecer mais na fé, no conhecer de Deus, no agir de Deus. Então ele reconhece que Deus fez coisas maravilhosas demais. E ele não estava compreendendo isso, mas agora, ao rever todo o seu sofrimento, olhar para tudo que ele estava vivendo, ele diz: olha, eu falei coisas que nem eu entendia. Falei de coisas maravilhosas que demais para mim, coisas que eu não conhecia. Mas Deus estava se revelando e revelando a ele através do seu sofrimento, através de tudo aquilo que ele estava passando, de todos os questionamentos que ele ouviu dos seus amigos. Queridos, Jó, ele reconhece que ele precisava saber mais da vida, viver mais da vida. E a terceira lição que ele compartilha conosco é buscar a Deus, o perdão de Deus e a salvação que vem de Deus. No verso 5 e 6 ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. A primeira coisa que ele diz aqui, nessa busca por Deus e pelo perdão de Deus e pela salvação de Deus, a primeira coisa que ele diz é: eu só conhecia de ouvir falar. Irmãos, Jó estava compartilhando que tudo aquilo que ele vivia em relação a Deus era só de ouvir. Então ele tinha uma comunhão profunda com Deus, de retidão, de integridade, de pureza, porque somente ele ouvia. E assim ele vivia essa comunhão com Deus.
Mas agora ele está dizendo que os meus olhos te veem. Ou seja, agora ele teve uma experiência profunda e espiritual com Deus. Uma profunda intimidade com Deus. E agora não é somente pelo ouvir, mas agora é pela experiência que ele estava tendo com Deus. E assim ele entendeu que ele precisava arrepender dos seus pecados. Ele precisava de ter a salvação pela fé em Deus. E assim ele faz a sua confissão. Por isso me abomino. Ou seja, ele reconhece que ele é pecador, que ele é miserável. Segundo, eu me arrependo. Ou seja, tudo quanto eu falei, tudo que eu pensei, todos os meus atos, eu me arrependo de tudo quanto eu tenho feito de errado. Seja no pensar, no falar e no agir. No pó e na cinza. Que representa humilhação. Ele estava se humilhando perante o Senhor, buscando o perdão e a salvação da sua vida. Então a terceira lição que Jó nos ensina é buscar ter um conhecimento daquilo que falamos, daquilo que pensamos, dos nossos atos, que entristecem ou vão contra a palavra de Deus, sendo desobedientes a esta palavra e pecando contra Deus, pecando contra o próximo e pecando contra nós mesmos. E nos arrependermos, dizendo que somos miseráveis pecadores e precisamos do perdão, da reconciliação. Então é isso que Jó fez. E é isso que temos que fazer. Então, trazendo para a nossa vida e aplicando esta palavra na nossa vida, no nosso caminhar. A primeira coisa que eu quero dizer, queridos, nós não sofremos como Jó sofreu. Nós não passamos por aquilo que Jó passou. Eu já vi mães chorando ao lado de um caixão de um filho, em prantos, sofrendo. Agora imagina perder 10 filhos de uma vez. Então nós não sofremos o que ele passou. Então, olhando para aquilo que nós vivemos, que não se compara ao que Jó viveu, nós temos que entender que tudo ao nosso redor está no controle das mãos de Deus. Deus é soberano. E nós temos que deixar Deus ser soberano na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho. Porque tudo quanto vier na nossa mão, nós temos que fazer para a glória de Deus. Porque Ele está governando a nossa história e a nossa vida. Uma outra coisa que nós temos que colocar em prática, se realmente cremos em Deus e cremos que Ele é soberano, nós temos que reconhecer a nossa infantilidade, os nossos erros. Nós temos que reconhecer que nós não somos Deus, nós somos pessoas humanas, frágeis, sem conhecimento algum. O conhecimento que temos é infinitamente menor do que o que Deus sabe de nós, da nossa história e deste mundo que vivemos. Então nós temos que reconhecer quem é Deus e quem somos. Porque se nós queremos ser maiores do que Deus, quer dizer que nós não conhecemos que Deus é soberano e que Ele está no controle. E achamos que estamos no controle de tudo. Como diz a palavra de Deus, enganoso é o nosso coração. Então, temos que reconhecer esta fragilidade que temos e que não temos conhecimento nenhum para debater com Deus e para questionar Deus. E como Jó diz, muitas das vezes nós falamos coisas que não entendemos, nós falamos coisas maravilhosas
demais ao nosso conhecimento coisas que nós nem conhecemos. Então, o nosso conhecimento a respeito da nossa vida é pouco. Precisamos conhecer mais. E para conhecer mais da vida, eu preciso conhecer mais de Deus. E conhecer mais desta palavra. E assim viver no meio do sofrimento, entendendo que eu sou fraco demais para enfrentar sozinho o sofrimento. E eu preciso conhecer mais deste Deus maravilhoso. E a última aplicação aqui é o pedir perdão para Deus. É realmente dizer: Pai, eu pequei. Preciso do perdão. Preciso da redenção. Preciso da salvação pela fé. E nós temos uma grande oportunidade que Jó não teve. Cristo não havia vindo ainda. Havia só a promessa da vinda de Cristo, do Salvador. Mas Cristo já veio. Hoje nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Basta você buscar a Cristo, arrependendo dos seus pecados e pedindo: entra na minha vida, tira toda a podridão do pecado, me dá retidão, pureza, santidade. E assim nós vamos viver para a honra e para a glória de Deus. Queridos, nós não temos sofrimentos. Os sofrimentos são pequenos demais em relação à vida de Jó. Mas Jó aprendeu com o sofrimento que Deus é soberano, que Deus é Deus e que o homem é pecador e depende da graça de Deus para ser salvo. Que Deus te abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. O Senhor não desistiu do homem, mesmo sendo homem pecador, miserável, desobediente, cruel, arrogante, orgulhoso. O Senhor não desistiu de nós, ó Pai. Antes nos deu graça, misericórdia. E em Cristo Jesus temos a certeza que podemos ser salvos pela fé. Basta crer, basta entregar a vida a Ele e reconhecer Ele como Senhor da nossa vida e da nossa história. Aplica esta mensagem em cada coração, em cada família, para que possam entender, ó Pai, que os sofrimentos que nós enfrentamos não é para nos afastar de Ti, mas é para que possamos entender que o Senhor é soberano, que o Senhor é Deus e que nós somos miseráveis pecadores, que dependemos do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu poder e do Teu perdão, ó Pai. Aplica isso em cada vida, em cada coração. Restaura os casamentos, livra os nossos filhos de todo o mal, de toda a violência, de todos os vícios deste mundo que destrói a nossa geração, ó Pai. Livra-os de todo o mal. Ó Deus querido, coloque a Tua mão de cura, de poder, derrama o bálsamo de cura sobre todo leito de hospital, seja na UTI, no quarto, na enfermaria, ou seja na própria casa, Senhor Deus. Vá de encontro a essas pessoas que estão enfermas, curando, libertando de todo o mal. Mas seja feita a Tua vontade, ó Pai. Nós Te louvamos e Te adoramos, hoje e sempre. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.